Esta é a sua reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você sobre o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O capítulo 16 do Evangelho que traz o nome deste discípulo, chamado Marcos, traz-nos as boas novas, as boas notícias da ressurreição de Jesus. É o principal assunto. Mas também fala-nos da sua ordem para a pregação universal do Evangelho e também a promessa de que o Senhor Jesus abençoaria grandemente os seus seguidores. E finalmente o capítulo encerra com a narração de que Jesus cooperava com os discípulos por onde quer que fossem, anunciando a palavra. Na verdade, nestes versículos que agora lemos, encontramos a aparição de Jesus aos 11 e no versículo 15 a ordem para anunciarem o Evangelho para o mundo inteiro. Conforme o versículo 14 e o relato dos outros evangelhos, depois destas e outras aparições, finalmente Jesus apareceu-lhes quando todos os 11 estavam juntos à mesa, provavelmente ainda descrentes quanto às notícias que tinham ouvido de Maria Madalena e dos 2 discípulos que iam para o campo, para a pequena povoação de Emaús. Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza dos corações, porque não tinham crido nem naqueles que já o tinham visto e nem tampouco no próprio fenômeno da ressurreição de Jesus. Os discípulos de Jesus fugiram quando Jesus foi preso no Getsêmani, conforme o capítulo 14 e o versículo 50. Também estiveram ausentes no Calvário, exceto o apóstolo João. Não compareceram diante de Pilatos para reivindicar o seu corpo para o sepultamento. Estiveram ausentes, a grande maioria deles, também na hora do sepultamento. E agora não acreditavam na mensagem da ressurreição. Jesus então aparece e diz a eles, quando estavam à mesa, que ele estava ali, vivo, e então censura-lhes a incredulidade e dureza de coração. Mas será que essa censura foi apenas para aqueles discípulos? Certamente, num primeiro momento, ela se aplicava a eles, que ainda estavam cegos para contemplar que para Deus não há impossíveis. Conforme o próprio Jesus tinha ensinado anteriormente, porque para Deus tudo é possível, conforme o capítulo 10, versículo 27. Mas essa censura é extensiva a nós também, pois mesmo vendo as grandes transformações que Deus faz em nossas próprias vidas, ainda muitas vezes estamos cheios de incredulidade, não cremos muitas vezes na sobrenaturalidade do nosso Deus trino. Porém, graças a Deus, Jesus não enfatizou somente o negativo. Jesus logo chama-lhes atenção para algo totalmente positivo. Jesus lhes ordenou explicitamente que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Essa foi a tarefa de Jesus para os discípulos da primeira geração, mas é também a ordem para todos nós que somos seus discípulos. O Evangelho é a comunicação da graça salvadora, da graça universal de Deus. A nossa tarefa é anunciar essa tão grande salvação em Jesus Cristo. Logo, nos versículos 16 até o versículo 18, nos é dito que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É importante entendermos corretamente estas palavras, porque a ênfase aqui no texto é sobre a necessidade de crer, é sobre a em Jesus. Se qualquer pessoa crê no sacrifício de Jesus, será salva. O batismo é um simbolismo da nova vida em Cristo, é uma identificação com Cristo, mas não é determinante para a salvação. Uma pessoa não será salva simplesmente porque foi batizada, mas será salva por ter crido plenamente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A condenação, portanto, só é destinada àquele que não crê. Conforme dissemos nos versículos 17 e 18, também Jesus ainda acrescentou que sinais sobrenaturais acompanhariam aqueles que crescem nele. Jesus mencionou pelo menos 5 sinais aqui: expulsar demônios no seu nome, falar em novas línguas, pegar em serpentes, beber alguma coisa mortífera e isso não lhes fará dano, não lhes fazer dano algum, e impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Embora crendo que todos estes sinais seguiriam e ainda seguem os discípulos de Cristo, é importante mencionar que menos um destes sinais são citados ou é citado no Novo Testamento. Apenas um destes sinais não é citado no Novo Testamento, pois é o que se trata de alguma coisa mortífera, de beberem alguma coisa mortífera. Esse não tem registro no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Mas, como crentes em Jesus, como seus discípulos, cremos que as ações sobrenaturais divinas que seguiram os discípulos de Jesus lá no início, seguem até hoje os seguidores de Cristo Jesus, acompanham os seguidores de Cristo Jesus. Pois o propósito divino era testemunhar, era confirmar a mensagem do Evangelho, era confirmar a proclamação das boas novas. E assim cremos, até hoje, que Jesus continua operando maravilhas na vida daqueles que acreditam nele de todo o coração. O Evangelho de Marcos salienta o poder de Jesus, assim como a sua posição de servo, mas também salienta a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua vitória, que é a vitória da igreja. Salienta a presença de Jesus na vida daqueles que saíram pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, pois o último versículo afirma que o Senhor cooperava com eles. A vida e os ensinos de Jesus transformaram o mundo. Jesus tinha toda a autoridade e poder, mas preferiu servir o ser humano. Seguir a Jesus significa receber este mesmo poder para servir. Como cristãos, somos chamados para ser servos. Assim como Cristo serviu, nós também devemos servir. Inclusive em momentos difíceis como este que o mundo está passando, devido a problemas causados por doenças, enfermidades, vírus, etc. E outras situações como a economia e a crise na política mundial. Mesmo assim, Jesus continua como Senhor, Jesus continua sendo o nosso Rei, o nosso Salvador, e podemos contar com a sua presença. Não há motivo para desespero, há motivo para esperança, porque Jesus está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.